Olá, pessoal, como estão todos vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos dar prosseguimento à nossa aula e hoje, pessoal, é a nossa última aula da disciplina de Estruturas de Concreto Armado 2. Então, eu já estou com uma saudadezinha de vocês. Mas vamos em frente porque nós precisamos fechar esse conteúdo de pilares. A gente já estudou dois conteúdos de pilares e esse é o último que ainda falta, que é o dimensionamento de pilar de canto. Nós já vimos pilar de extremidade e pilar intermediário. E para finalizar, a gente vai estudar então o pilar de canto. E vamos ver exatamente qual é o tipo de análise estrutural que nós temos que fazer para que a gente possa dimensionar esse tipo de pilar, que é o pilar que fica no canto da edificação. Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso exemplo, né? E aqui, essa imagem, ela é meramente ilustrativa. A gente tem aqui um pilar de canto, e nesse pilar, reparem que tanto essa viga aqui que está na vertical, ela se apoia sobre o pilar e não tem continuidade, é uma viga que morre no pilar. Essa viga também que está aqui no eixo X, ela também vem e morre aqui no pilar, não tem continuidade. Ou seja, as duas provocam momentos aqui nesse pilar. Então, essa viga aqui em X provoca um momento nesse pilar e a viga em Y também provoca um momento, que é o que vocês estão vendo nessa figurinha aqui, ó. Isso aqui é basicamente o diagrama de momento que existe no pilar, em um pilar de canto oriundo aqui do apoio dessas duas vigas sobre ele. E aí a gente considera o nosso pilar simplesmente apoiado e como dados, pessoal, vamos ver aqui que agora, observem só, que o nosso NK, que é a carga de projeto, é 250 kN. Pessoal, essa carga é muito pequena e eu trouxe ela justamente para que a gente possa simular o que ocorre quando uma carga é muito pequena em um pilar. Então, a gente vai analisar esse pilar de canto que recebe uma carga, né, uma força e normal a seção transversal do pilar, uma carga muito pequena de 250 kN. Em contrapartida, nós temos aí, ó, o momento gerado em torno do eixo X, que é o momento gerado devido a essa viga aqui que está no eixo X, o momento é de 1129, e temos aí também o momento característico gerado no eixo Y, que é esse outro momento gerado por esta outra viga que está aqui no eixo Y. E repare que os momentos são o mesmo valor, 1129 ao longo do eixo X e 1129 kN vezes centímetro ao longo do eixo Y. Os demais dados dessa questão, pessoal, é igual ao da questão anterior, tá? A gente vai ter um comprimento do pilar de 2,88. Então, a gente tem esse comprimento aqui do pilar. Nós temos aí a seção transversal de 19 por 40, a área da seção de 760, o gama 1 de 1, o gama N no valor de 1, porque a seção é 19, o gama F de 1,4, o FCK de 30 MPa, o FCD, a gente já achou aqui o valor que é 2,143 kN por centímetro quadrado, porque a gente está colocando aqui, né? Como vocês sabem, a gente está colocando nessas unidades de kN por centímetro. Que mais? O FYK de 500 MPa, que é a resistência do aço ao escoamento. O D1X, né? É aquele dadozinho de 4 centímetros. E uma observação aqui, pessoal, olha só. O alfa B, qual é o valor do alfa B? Esse alfa B aqui a gente vai calcular ao longo do exercício, porque devido a essa questão do momento inicial ser um momento grande em relação à força normal, a gente vai ter que calcular esse alfa B. Então, por enquanto, eu coloquei aqui como um ponto de interrogação, porque ele é um dos únicos dados aí que a gente ainda não sabe, tá? E não é igual da questão anterior, que era 1. Na realidade, a gente vai ter que calcular esse valor. Então, vamos lá para dar prosseguimento aqui no nosso exemplo e calcular e dimensionar este pilar.
Aqui, pessoal, observem que nós calculamos aqui o primeiro passo, são os esforços solicitantes majorados, com aquelas fórmulas que vocês já estão familiarizados, tudo aquilo que vocês já viram. O ND é o gama N vezes o gama F vezes o NK, que aí a gente tem 1 vezes 1,4 vezes 250, né? E aí isso vai nos dar um valor de 350 quilonewtons. Então, a nossa força normal de cálculo é 350 quilonewton. O momento aqui de cálculo ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y são iguais. Então, tanto o momento aqui ao longo do eixo X vai ser igual ao longo do eixo Y, porque os dois são 1.129, né? Então, os dois aqui, praticamente, a gente tem o mesmo cálculo, 1.129 multiplicado aqui pelo fator de majoração de 1,4, que vai nos gerar um momento aí, ó, no valor de 1.580,6, né? Em ambos os eixos, tanto no eixo X quanto no eixo Y, nós temos o valor de um momento inicial que existe no pilar, ou seja, um momento oriundo da ação das vigas, de 1.580,6 kN vezes centímetros. Bem, pessoal, o próximo passo é calcular o índice de esbeltez. E como a gente tem a seção do pilar, a mesma seção, né, que é 19 por 40, o cálculo é o mesmo que vocês já viram nas duas aulas anteriores, não tem novidade, que é 3,46 vezes LE dividido por HX e a mesma fórmula dividido por HY. Repare, pessoal, uma informação importante, que eu não sei se eu falei nas outras aulas, que essa fórmula do índice de esbeltez é só para a seção retangular. Estou tentando desenhar um retângulo aqui, ó. Então, é só para a seção retangular. Acho que agora vai ficar mais fácil, ó. Aqui ficou melhor. Então, é só para a seção retangular, tá? Pilar com seção retangular. Se for uma seção circular, essa fórmula aqui do índice de esbeltez já não vale mais. Aí já tem que ser uma outra fórmula, ok? Então, a gente calcula que o índice de esbeltez em X deu exatamente 24,9 e em Y deu 52,44. E aí, a gente sabe que como deu aqui maior que 35, a gente deve considerar os efeitos locais de segunda ordem. Só que isso aqui também, pessoal, a gente vai calcular mais à frente a esbeltez limite, para que a gente possa dizer, então, se é ou não para considerar esses efeitos locais de segunda ordem. Sabe por quê? Porque no intervalo aí de 35 a 90, a gente ainda pode submeter, né, ao cálculo aí da esbeltez limite, para que a gente saiba se realmente é necessário considerar esses efeitos locais de segunda ordem. Então, pessoal, por aqui também a gente já observa que o pilar ao longo do eixo Y, ele é um pilar mais desfavorável, ele tem uma esbeltez maior ao longo do eixo Y. Por isso, os nossos cálculos, eles vão focar aqui ao longo do eixo Y, focar mais em Y, porque é a situação mais desfavorável. Então, vamos dar continuidade. Por enquanto, isso aqui não é novidade para vocês, né? É praticamente igual ao dimensionamento dos outros pilares que vocês viram nas aulas anteriores. Então, aqui a gente segue também, conforme a gente viu nas aulas anteriores, determinando o momento fletor mínimo. Então, a gente vai determinar aqui, ó, o momento, aqui está a fórmula do momento mínimo, que também já é uma fórmula que vocês estão familiarizados devido às outras questões que vocês fizeram. É o ND, que é a força normal de cálculo, que multiplica 1,5 mais 0,03 vezes o H. Então, a gente calculou aqui, ó, reparem que o ND é um valor muito pequeno, né? Então, a gente tem o valor do ND de 350. E aí, quando a gente calcula o momento mínimo, a gente encontra esse valor aqui de 945 kN vezes centímetros ao longo do eixo X. E aí a gente faz aqui aquela relação para achar a excentricidade, a gente encontra aí a mesma excentricidade que nós vimos aí nas questões anteriores, porque a excentricidade ela está relacionada à seção transversal, que como todas as seções são 19 por 40, basicamente as excentricidades, né, devido aos momentos mínimos, serão sempre as mesmas. Ó. Reparem que deu 2,7 e 2,07.
Pessoal, e calculando aqui o momento mínimo na direção y, né, e substituindo nessa fórmula, nós encontramos o valor, nós encontramos aqui, ó, o valor, só um momentinho, nós encontramos esse valor aqui de 724,5 kN vezes centímetro. Então, nós encontramos aqui esse valor bem pequeno, né? Também é um valor considerado pequeno de momento mínimo. A excentricidade nós achamos de 2,07. E agora, pessoal, aqui que vocês vão entender qual que é a diferença desse pilar para os demais. Quando nós calculamos aqui o momento mínimo e observamos que esse momento mínimo é bem inferior ao momento inicial, que é aquele momento que foi oriundo da ação das vigas, que aqui, ó, observem comigo que o momento da ação das vigas, o valor aqui do momento, que é do momento inicial, foi de 1580,6. Então, esse foi o momento. E nós encontramos como momento mínimo aqui o valor maior que de 945. E em Y, que é a situação mais desfavorável, de 724, ou seja, praticamente a metade. Esse aqui é praticamente a metade ali do momento inicial, que é o momento oriundo da ação das vigas. Quando isso acontece, pessoal, a gente para a análise por aqui. Paramos por aqui e vamos utilizar aquele momento inicial para poder determinar a área de armadura da viga, do pilar, aliás. Então, a gente vai utilizar aquele momento inicial de 1580. Só que para efeitos de compreensão de qual seria o procedimento, caso o valor o valor do momento inicial fosse inferior ao momento mínimo, a gente vai dar prosseguimento, só para que a gente entenda o que aconteceria, né? Se o momento inicial fosse menor do que os momentos mínimos, né? Então, a gente vai dar continuidade no cálculo só para a gente aprender exatamente quais são os passos a seguir, certo? Só para a gente realmente aprender o procedimento. Então, vamos aqui, ó. Continuando aqui no procedimento, a gente calcula a excentricidade inicial devido àquele momento inicial. O momento de 1580,6 dividido pelo ND de 350. A gente encontra, pessoal, uma excentricidade de 4... A gente encontrou aqui, ó, uma excentricidade de 4,561. Reparem que esse valor de excentricidade é um valor considerado alto, tá? 4,561 é uma excentricidade alta. E aí vocês podem perguntar, professora, por que essa excentricidade inicial está alta? Pessoal, essa excentricidade inicial está alta justamente porque o momento inicial, né, o momento provocado pelas vigas é muito grande em comparação à força normal de compressão do pilar, que é a carga que o pilar está suportando, a carga normal, a força normal. Então, quando a gente tem um momento oriundo das vigas muito maior do que a carga normal, a tendência é que a excentricidade também seja grande. Se nós tivermos aqui o momento, né, na mesma ordem de grandeza que a força normal, então a gente vai ter uma excentricidade bem menor. Então, é uma coisa que é aqui, né, inversamente proporcional. Então, pessoal, vamos dar continuidade, né, para a gente aprender quais seriam os próximos passos. Então, a gente calcularia aqui a excentricidade, e aí a gente partiria, então, para calcular o limite de esbeltez, ou seja, a esbeltez limite, né? Aquele fatorzinho que nós vamos calcular para a esbeltez para saber se realmente é necessário calcular o momento, o momento de os efeitos locais de segunda ordem. Então, pessoal, reparem que aqui na esbeltez limite, no cálculo dela, entra o alfa B. Esse alfa B que nós não determinamos lá no início, coloquei com ponto de interrogação, lembra? Então, agora aqui, para que eu calcule a esbeltez limite, eu tenho que determinar quem é o alfa B. E agora eu vou falar para vocês por que o alfa B não foi igual a 1 e por que a gente teve que calcular ele, tá? Então, olha aqui, ó, está explicado aqui nessa barrinha verde. Como o momento inicial se mostra maior que o momento mínimo, nós utilizaremos o nosso fator alfa B como sendo o que nós vamos obter por esta fórmula. Pessoal, é o seguinte,
Então, compreendam que, devido ao momento inicial, que é aquele momento que veio das vigas, ele ser maior, muito superior ao momento mínimo, toda vez que isso acontecer, nós temos que procurar o alfa-B por esta fórmula aqui, tá? Toda vez que o momento mínimo, que o momento inicial, aqui é o momento que vem das vigas, toda vez que esse momento inicial for superior ao momento mínimo, nós temos que calcular o alfa-B por esta fórmula aqui. Então, vamos entender essa fórmula, pessoal. É uma fórmula relativamente simples, olha só. 0,6 mais 0,4 vezes. Aí, aqui, pessoal, é o seguinte, nós vamos calcular o momento em relação a y, porque é a pior situação, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, vezes o momento inicial em y na parte superior do pilar, dividido pelo momento inicial em y na parte inferior do pilar. Vamos tentar entender isso aqui naquele primeiro diagrama aqui, ó. Então, pessoal, observem que aqui, ó, nesse diagrama de momentos, nesse diagrama de momento inicial, nós temos aqui o momento ao longo do eixo x, né, negativo, e o momento ao longo do eixo x positivo aqui embaixo, né? Então, a gente tem também isso para o y, ó. O momento ao longo do eixo y, que é a situação mais desfavorável, é um momento maior, né? Então, a gente tem aqui, ó, o momento ao longo do eixo y negativo e o momento ao longo do eixo y positivo. Então, pessoal, a gente vai pegar aqui, ó, o valor que está aqui em cima e dividir pelo valor que está aqui embaixo. Esse valor, no nosso caso, os dois momentos são iguais, né? Tanto o momento na parte superior quanto inferior são momentos iguais. Mas a gente pode ter momentos de valores diferentes. E se for diferente, a gente também substitui lá e faz a equação, tá? Então, nem sempre eu vou ter o mesmo valor de momento aqui e aqui. Isso vai depender da configuração, por exemplo, dos pavimentos superiores. Se a gente tem aí uma edificação com pavimentos diferentes, layouts diferentes e cargas diferentes por pavimento, a gente vai ter basicamente esses momentos aqui, né? Tanto no topo do pilar quanto na base do pilar, a gente vai ter momentos diferentes. Mas no caso do nosso exemplo especificamente, é o mesmo valor de momento, que é o momento no valor de 1580,6. Então, a gente vai ter aqui na fórmula 0,6 mais 0,4, que multiplica. Então, a gente sabe que o momento em y é 1580,6, e esse aqui não é o momento mínimo, tá, pessoal? Esse aqui é o momento inicial, que é o momento causado pela viga. Então, eu vou ter ele negativo em cima e positivo embaixo, né? Então, a gente vai fazendo essa conta aqui, a gente acha que um alfa-B é de 0,2. Só que, de acordo com a NBR, o alfa-B varia de 0,4, ele tem que variar, tá? De 0,4 até 1, que era aquele valor que a gente adotou para os outros. Então, ele varia aqui, ó. Ele tem que estar entre esses valores aqui. E aí, se a gente achou um valor de 0,2, então a gente vai adotar o mínimo valor que a gente pode adotar para o alfa-B, que vai ser exatamente um alfa-B de 0,4, tá, pessoal? Então, a gente achou aqui o valor de 0,4 de alfa-B. Agora sim, a gente pode calcular a esbeltese limite ao longo do eixo x e a esbeltese limite ao longo do eixo y. Essa fórmula aqui eu já apresentei para vocês na aula passada e não é diferente daquela que eu apresentei para vocês, tá? É a mesma coisa. Então, para a gente achar a esbeltese limite, a fórmula é 25 mais 12,5 vezes a excentricidade de primeira ordem mínima em x, dividido por hx, tudo isso dividido pelo alfa-B, que não é mais 1, é 0,4. Pessoal, como a gente diminuiu aqui o alfa-B, né? Saiu de 1 para 0,4, a tendência é que essa esbeltese limite aumente o valor, porque ela está sendo dividida por um valor menor. Então, ela vai aumentar o valor. Por que isso, professora? Porque a própria norma e o próprio procedimento de cálculo já está identificando aqui que o momento
o momento mínimo é menor do que o momento inicial. Então, ele já quer justamente diminuir, aumentar aqui no caso o intervalo de esbeltez limite, justamente para que você utilize, já levando você a utilizar justamente o momento de primeira ordem para o cálculo, né? Considerar o momento de primeira ordem ao invés do momento mínimo. Então, mas vamos dar prosseguimento que vocês vão compreender mais adiante. Então, quando a gente calcula aqui, ó, a esbeltez limite ao longo do eixo X substituindo, nós vamos achar que a esbeltez limite deu um valor de 64,61. Quando a gente vai aqui para o eixo Y, que a gente só muda aqui, ó, a excentricidade, que agora é 2,07, e o HY, que agora é 19, a gente acha também, olha, um limite de esbeltez, uma esbeltez limite, aliás, de 64,26. Então, pessoal, observem só que ambas as esbeltez deram em valores superiores a 64, né? 64,61 e 64,26. O que é que isso significa? Significa, pessoal, que se eu encontrei lá no índice de esbeltez um valor inferior a 64, eu não preciso considerar os efeitos locais de segunda ordem. E como a gente observa aqui, né, no índice de esbeltez, os dois deram valores menor que 64, tanto esse quanto esse aqui. Então, na realidade, nesse cálculo, eu não preciso considerar os efeitos locais de segunda ordem, porque quando eu calculei a esbeltez limite, ela deu 64, e aí esses valores são inferiores. Aí vocês podem me perguntar, professor, e se a esbeltez limite desse 91? E aí o pilar, no caso, quando a gente vê lá que, de acordo com o NBR, que quando a esbeltez dá acima de 90, a gente já tem que obrigatoriamente considerar os efeitos locais de segunda ordem. Então, se a gente tivesse aqui um cálculo da esbeltez limite, que desse, digamos que 92, eu iria desconsiderar? Não, pessoal, toda vez que o seu limite de esbeltez, o seu índice de esbeltez der superior a 90, tá? Mesmo que você calcule que a esbeltez limite dê superior a 90, você vai sim ter que considerar, tá, os efeitos locais de segunda ordem aqui. Toda vez que a sua esbeltez, o seu índice de esbeltez der superior a 90. Então, vamos dar prosseguimento, pessoal. Olha só. Agora, a gente vai calcular, a gente viu que não era necessário calcular os efeitos de segunda ordem, né? A gente viu lá que não era necessário. Mas a gente vai calcular só a título de compreensão e caso fosse necessário, para que vocês compreendam quais seriam os passos. Então, a gente vai continuar a análise, mesmo sabendo que ela não é necessária. Então, a gente calcula aqui, olha só. O próximo é aqui, ó, o NI. O NI, que é o ND dividido por AC vezes o FCD. O ND é 350, então a gente acha aqui o NI no valor de 0,21. E aí a gente vai agora para o raio de giração. E aqui, pessoal, observem a formulazinha do raio de giração, que vocês também já estão familiarizados. É 0,005 dividido por o HY, que é a pior situação desse pilar, vezes o NI mais 0,50. Percebam que o NI, pessoal, é 0,21, tá? Então, por ele ser um valor baixo, né, bem inferior aos que a gente calculou anteriormente, porque a gente tinha um ND maior, a gente encontrou um valor de 3, né, do raio, por essa fórmula aqui, nós encontramos um valor de 3,71 vezes 10 a menos 4. E aí a gente tem que fazer aquela outra análise, que é só o 0,005 dividido pelo HY, que é 19. E nós encontramos nessa outra análise o valor de 2,63. E aí, como eu falei para vocês, a gente fica com o menor valor. É necessário sempre fazer essas duas análises para que a gente compare e fique com o menor valor. E nesse caso, né, diferente dos outros exercícios que nós fizemos, o menor valor deu esse aqui, né? Então, a gente vai adotar, nós vamos usar como raio de giração esse valor aqui de 2,63 vezes 10 a menos 4.
E aí, pessoal, nós vamos continuar na análise do momento de segunda ordem, né? A título de conhecimento mesmo, não era necessário fazer. Então, aqui a gente encontra a excentricidade de segunda ordem em torno do eixo Y, né? Fazendo aqui a substituição, que é o LE, o comprimento do pilar ao quadrado, dividido por 10 vezes o raio de giração de 2,63, que nós acabamos de determinar. E aí, nós vamos achar um valor de 2,18 centímetros. E aí, com essa informação, a gente calcula, então, o momento total, momento de cálculo total ao longo do eixo Y, que é o quê? O alfa B vezes o momento mínimo em Y vezes mais o ND vezes a excentricidade de segunda ordem. E aqui a gente substituindo, pessoal, olha só, percebam que aqui a gente substituiu aqui, ó, o alfa B é 0,4, que nós já encontramos, o momento mínimo ao longo do eixo Y é 724,5, mais o ND de 350 vezes essa excentricidade aqui de segunda ordem, que é 2,18. E aí, pessoal, percebam que nós encontramos, olha só, um momento total ao longo do eixo Y, que é a nossa situação mais desfavorável, de 1052,8. Então, isso aqui é bem diferente do valor de 1580, que é o valor que nós encontramos como momento inicial, 1580, né? Então, olha só, percebam que todo esse nosso cálculo aqui simplesmente nos levou a concluir que nós temos que utilizar o momento inicial, tá? Então, é o momento inicial de 1580, porque mesmo considerando aqui, ó, o momento mínimo em Y, a situação mais desfavorável, calculando o momento de segunda ordem, a gente ainda encontrou um valor inferior ao momento inicial, que é o momento gerado pelas vigas, certo? Então, agora a gente vai prosseguir o cálculo utilizando esse momento aqui, que é o momento inicial, porque ele realmente que deveria ter sido utilizado desde o início. E a gente fez o cálculo até aqui só para comprovar que a gente realmente deveria adotar o momento inicial. Então, aqui a gente vai aqui, ó, só para a gente entender, né? Antes da gente continuar lá o cálculo com o momento inicial, a gente calcula aqui qual que é o momento de segunda ordem, que vai ser o momento total em Y menos o momento mínimo em Y. E aí a gente encontra um valor de 328,3 só de momento de segunda ordem ao torno do eixo Y. E aqui, pessoal, a gente tem que escolher, né? Ou a gente utiliza o momento mínimo, ou a gente utiliza o momento inicial, certo? E aí vai ser ao longo do eixo Y, porque é a nossa situação mais desfavorável. Como a gente viu que o momento inicial ele era maior, vou botar um mais aqui, ele era maior, nós vamos adotar o momento inicial e não toda a questão dos cálculos do momento mínimo. Então, é o que a gente vai fazer. Então, aqui também a gente analisa que se a gente fosse utilizar o momento mínimo, nós teríamos um ND aplicado aqui com a excentricidade de 2,70 ao longo do eixo X e 2,07 ao longo do eixo Y. Mas como na realidade a gente não vai utilizar o eixo, né, o momento mínimo e sim o momento inicial, a gente viu lá que a excentricidade, momento inicial, a excentricidade em X deu 4,51. Então, a gente vai ter, pessoal, exatamente aqui, essa excentricidade aqui muito grande, né, ao longo do eixo X, que a gente já viu aí ao longo do exercício. E aqui, pessoal, para a gente, então, concluir essa atividade, tá? Então, para a gente aqui finalizar, olha só, eu trouxe para cá o NI. Então, vamos lá, eu trouxe para cá o NI, que nós já calculamos anteriormente, tá? Porque a gente vai precisar desse valor para ir lá para a tabela lá de Venturini, para o ábaco de Venturini. Então, aqui, ó, 0,21. E agora a gente vai calcular o Mi Y, porque o Y é a nossa direção, né, que possui uma pior situação. Então, eu vou utilizar, pessoal, aqui é o momento inicial em torno do eixo Y, que é 1580,6. Então, percebam que eu não coloquei aqui,
nessa fórmula, o momento total em Y, tá? Que é a soma do momento de segunda ordem mais o momento mínimo ao longo do eixo Y. Eu coloquei o momento inicial, porque ele é maior do que o momento total ao longo do eixo Y. Então, agora eu estou pegando aqui exatamente aquilo que eu já deveria ter feito desde o início. Pego o momento inicial e já calculado o Mi. Mas a gente fez toda a análise para compreender os passos, né? Então, eu tenho aqui, ó, 1.580,6 dividido por 19 vezes 760 vezes 2,143, que é oriundo dessa fórmula que vocês já estão familiarizados. Então, pessoal, eu encontrei aqui, ó, um Mi de 0,051. E agora a gente vai lá para o ábaco de Venturini e jogar aqui, ó, 0,21 no Ni e 0,051 no Mi. Vamos lá, então, verificar exatamente como vai ficar essa questão. Pessoal, antes da gente ir lá para a tabela de Venturini, observem que a gente tem que fazer aqui, ó, D'X dividido por HY. O D'L eu dei lá no início, que é 4, e o HY 19. E aí a gente tem aqui que o valor aqui da relação D'X por HY de 0,21. Né? Então, a gente tem justamente esse valor que nós vamos ter que procurar qual é o ábaco. E aí, de início, a gente já vai lá para o ábaco 9, que eu já ensinei para vocês como é que analisa essa questão. Então, a gente tem aqui, ó, o ábaco de Venturini, nós já estamos aqui no ábaco A9, tá? Onde o D' dividido aqui, ó, o D' por H é 0,20, que se aproxima do nosso, que é 21. E aqui, pessoal, a gente agora vai procurar o Mi e o Ni, tá? Então, vamos verificar exatamente como que vai ser o Mi e o Ni. Vamos aqui voltar novamente, porque a gente precisa ver, lembrar aqui os valores. Então, observem aqui comigo que nós temos aqui, né, o valor do Ni de 0,21, 0,2, né? E o do Mi, 0,051. Então, é 0,051. Percebe que tem um zero aqui após a vírgula. Então, vamos lá. Vai ser 0,2 no Ni e 0,05 aproximadamente no Mi. Então, a gente vem aqui, né, para a tabela de Venturini. Então, pessoal, percebam que aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente tem o 0,1. 0,1. O 0,05 vai estar por aqui assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver o cursor do mouse aqui. Então, aqui, ó, está exatamente aqui, ó, o 0,51, um pouquinho depois, 0,005. E aí, o outro é 0,002. Então, ó, você vem aqui no 0,2 até, e aqui, ó, o 0,05, né? Sobe aqui. Olha só onde que dá aqui, tá exatamente nesse pontinho aqui, né? Então, pessoal, o que que a gente percebe, né? Que tá exatamente aqui assim, ó, né? Nesse ponto. E nesse ponto aqui, onde se encontra essa bolinha aqui amarela, que é o encontro dos dois, a gente não tem nenhum W, né? Começa aqui, ó, aqui que começa o W00. Então, a gente não tem nenhum valor para W. Quando isso acontece, pessoal, a gente vai utilizar a armadura mínima, né? Então, quando a gente não tem nenhum valor aqui para o W para poder calcular a armadura, né, da seção, a armadura de aço, né, a seção de aço, então a gente vai utilizar a armadura mínima. Então, a gente vai voltar aqui, ó, e aí a gente viu aqui, ó, que de acordo com o ábaco 9, o Wzinho lá deu 0. Então, a gente vai adotar a área mínima conforme a NBR 6118/2014. E essa área, né, mínima de aço, ela é dada por AC, a área da seção, vezes 0,04. Na realidade, não é 0,4, tá, pessoal? Faltou um zerinho aqui. É 0,004, tá? Deixa eu só corrigir aqui. 004. Então, na verdade, o AC vai multiplicar por isso aqui, tá? 0,004. E aí, a gente tem aqui, inclusive aqui à frente eu já coloquei correto, ó. A gente já vai colocar aqui, ó. 760, que é o AC, vezes 0,004, o que vai me dar uma área mínima
de 3,04 centímetro quadrado. Aí vocês podem me perguntar, uai, professora, então por que que a gente fez todo esse cálculo, ou até mesmo o momento inicial, ele também não contribuiu para encontrar a área, era só procurar a área mínima? Pessoal, às vezes a gente precisa fazer todos esses cálculos e ir lá no ábaco de Venturini para simplesmente descobrir que eu devo adotar a área mínima e que o cálculo, na verdade, é só esse cálculozinho aqui simples, que é o que? É 0,4% da área da seção, ok? Então, isso acontece, né? A gente faz todo o cálculo, faz toda a análise para descobrir que tem que adotar a área mínima. Então, aqui, ó, sendo que a minha área mínima é de 3,04 centímetros, a gente agora vai lá para a tabela. Então, aqui a gente tem a tabela, pessoal. A gente escolheu aqui o ábaco 9 de 6 barras. Então, a gente está aqui, ó, 6 barras. E a nossa área deu aqui exatamente a nossa área, ó, 3,04, né? Então, a gente vai procurar aqui o valor próximo a 3,04. A gente tem o 3, mas o 3 ainda é inferior à área. E, de toda forma, a gente não poderia utilizar o 3, porque ele dá um diâmetro de 8. E, pessoal, de acordo com a norma, o diâmetro mínimo para barras longitudinais em pilares tem que ser 10 milímetros, certo? Então, a gente vai utilizar essa área aqui de 4,80. Então, nós vamos utilizar esse valor aqui, tá? E com 4,80, nós teremos aí 6 barras de 10 milímetros, que é inclusive a bitola mínima aceitável para um pilar. Então, a gente vai ter 6 barras de 10 milímetros, o que vai dar uma área de 4,8. Então, pessoal, tá aqui, olha, o detalhamento da nossa armadura. 6 barras de 10 milímetros, né? E aí a gente tem aqui o grampo, para evitar a flambagem das barras, o estribo aqui de 5 milímetros e o detalhamento do estribo e do grampo. E aqui, pessoal, vamos ver aqui qual é a bitola do estribo, né? Vocês também já viram isso aqui. A bitola do estribo vai ser aqui, ó. Vai ser maior ou igual a 5 milímetros, ou vai ser o maior valor entre 5 milímetros, ou o diâmetro da barra longitudinal dividido por 4. Então, aqui a gente tem 5, o diâmetro é 10, dividido por 4 dá 2,5. Então, eu tenho que adotar o maior valor, porque vai ser o diâmetro aqui do estribo vai ser maior ou igual, tá? Então, aqui está dizendo que é maior ou igual, então tem que ser o valor maior ou igual. Então, a gente adota de 5 milímetros. Até porque, pessoal, 5 milímetros é a dimensão mínima de um estribo de acordo com a norma. Não podemos adotar nenhum estribo em estruturas que tenham a bitola inferior a 5 milímetros. Em relação ao espaçamento máximo entre os estribos, né? Vamos calcular o espaçamento. Então, a gente pode ter, ó, 20 centímetros B e 12 vezes a bitola. Só que o espaçamento, ele vai ser o menor. Olha só, ele é menor ou igual. Então, ele tem que ser o menor valor entre esses três aqui. Então, aqui a gente tem 20, né? O B, que é 19. E aqui, 12 vezes 10, que é a bitola, que dá 12. Então, a gente teve aqui, ó, um valor de 12, que foi o menor valor. Então, a gente vai ter estribos de 5 milímetros espaçados de 12 em 12 centímetros ao longo de todo o pilar. Então, é isso, pessoal. Nossa aula de hoje, o objetivo era justamente mostrar para vocês como fazer a análise e o dimensionamento de um pilar de canto. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Então, é só vocês me procurarem, me perguntar, que eu estou à disposição. E, por enquanto, é isso. Peço que vocês também vão lá no SEI e confiram a atividade que está disponível em relação a essa aula. Obrigada, pessoal. Foi um prazer, né, a gente trabalhar junto esse semestre, de muita aprendizagem, tanto para mim, tanto para vocês e também para mim, por esse novo sistema, essa nova metodologia de trabalho. E eu espero que eu tenha contribuído para a aprendizagem de vocês. Até mais, pessoal!